Mal acabamos de falar sobre o primeiro conjunto de imagens de James Webb. No entanto, aqui estamos anunciando que outro telescópio mais poderoso está a caminho. Elon Musk acabou de colocar a caneta no papel em um negócio lucrativo com a NASA. Isso poderia fazer com que a SpaceX embolsasse até $255 milhões pelo lançamento e entrega do tão esperado telescópio romano Grace. Agora eu sei o que você está pensando: poderia ser este o telescópio que destrona James Webb, mesmo antes de completar um ano no espaço, ou este telescópio será projetado para outros propósitos exploratórios. A SpaceX entrará em um acordo indefinido com a NASA para entregar o maior número possível de cargas e projetos ao espaço. Isso inclui o telescópio romano da Grace, que está programado para voar no topo do Falcão Pesado em outubro de 2026. O lançamento ocorrerá no complexo de lançamento do Centro Espacial Kennedy. Atualmente, o Falcon Heavy flaunts o título do foguete operacional mais poderoso do mundo. Possui 3 motores Falcon de 9 núcleos que são bestas absolutas, totalizando até 27 motores Merlin que fornecem uma enorme potência de 5,1 milhões de libras durante a decolagem. Adicione isso ao fato de que o Falcon Heavy registrou 3 voos de teste bem-sucedidos e é um acéfalo. Por que a NASA foi para a SpaceX? Também temos que lembrar que o telescópio romano da Graça não é tarefa fácil, supostamente pesando 4,63 toneladas. Apenas um garanhão como o Falcon Heavy poderia ousar carregar esta máquina astronômica desgastante contra os efeitos da gravidade ao seu destino desejado, que neste caso será o segundo ponto de Lagrange situado a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Mas antes mesmo de entrarmos em todos os detalhes técnicos e minuciosos, vamos ter uma pequena lição de história sobre o telescópio romano da Graça. Se os planos para o telescópio foram lançados pela primeira vez em 2010, quando o projeto foi pela sigla visto o Campo Amplo. No entanto, a morte do astrônomo veterano Nancy Grace Roman em 2018 inspirou a NASA a renomeá-lo como Telescópio Grace Roman em homenagem às excelentes contribuições de Nancy para a ciência e o estudo da astronomia de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O telescópio romano da Graça foi projetado para levar a humanidade mais fundo na toca do coelho, reduzindo-a a 3 temas fundamentais do universo: energia escura, matéria escura e exoplanetas. Preste atenção agora, porque estamos entrando no material técnico. Portanto, este telescópio é essencialmente projetado para durar 5 anos. No espaço sideral, será equipado com um espelho primário que terá 2,4 metros de diâmetro, aproximadamente o mesmo tamanho do espelho primário do telescópio espacial Hubble. Mas, ao contrário do Hubble, o telescópio espacial romano será equipado com 2 instrumentos principais, o instrumento de campo amplo e o coronógrafo. Agora, a inclusão deste novo instrumento de campo amplo será inovador. Segundo relatos, este instrumento terá um campo de visão quase 200 vezes maior que o do Hubble e 100 vezes maior do que o James Webb, permitindo aos cientistas capturar mais céu com uma janela de observação menor. Isso significa que em breve poderemos medir a luz de mais de 1 bilhão de galáxias durante a vida útil do telescópio. Não só veremos tantas galáxias, mas também poderemos localizar exoplanetas dentro da Via Láctea no estádio aproximado de 2600. Então, aposto que você está se perguntando como o Romano da Graça localizará tantos exoplanetas? Bem, é aqui que entra o instrumento secundário, o coronógrafo. Este engenhoso dispositivo realizará alto contraste, imagens e espectroscopia, permitindo-nos descobrir dezenas de exoplanetas em nossa galáxia, especialmente planetas que têm uma semelhança impressionante em composição geológica e atmosférica com o planeta Terra. Aqui essa é a ciência por trás de como ele funciona. Geralmente a luz de um exoplaneta é muito mais fraca do que a de sua estrela hospedeira, que é a estrela em torno da qual ele gira, muito parecido com o nosso Sol por aproximadamente 100 milhões de vezes. Este é em grande parte o caso porque a maioria dos exoplanetas que vemos são refletidos pela luz das estrelas. É por isso? Para qualquer observatório localizado na superfície da Terra ou órbita inferior, é praticamente impossível capturar a luz de um exoplaneta.
Essa é uma das razões pelas quais o Grace-Roman será implantado no segundo ponto de Lagrange. Pontos de Lagrange são áreas no espaço onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se igualam, fazendo com que um objeto dentro de um ponto de Lagrange permaneça em posição. Se não fosse pela presença de pontos de Lagrange no espaço, você pode imaginar a quantidade de combustível que a NASA teria que queimar apenas para manter um telescópio? Eles também teriam que lançar várias cargas de combustível no valor de centenas de milhões de dólares todos os meses, apenas para manter o telescópio em posição, sem mencionar o gasto de fundos adicionais para reparar possíveis falhas e erros. O lançamento de um telescópio seria um esforço dispendioso e dispendioso. Esta é a mesma razão pela qual James Webb está localizado em um ponto de Lagrange. O instrumento coronógrafo do Romano será o primeiro no espaço capaz de capturar diretamente sistemas de exoplanetas gigantes de gás maduros, como Saturno e Júpiter, usando a luz das estrelas refletida. Tais descobertas podem abrir um caminho para a NASA descobrir planetas semelhantes ao nosso. Como mencionado anteriormente, a graça romana se concentrará em 3 áreas fundamentais de estudo: energia escura, matéria escura e exoplanetas com energia escura. O romano estará equipado para medir fatores como a equação e a evolução temporal da energia escura. Isso nos ajudará a finalmente entender questões que intrigaram os pioneiros da energia escura, como Albert Einstein e Ada Arice. Questões como é a energia escura, uma constante cosmológica usando espectroscopia. O romano também medirá desvios para o vermelho ou deslocamentos em galáxias em parâmetros definidos. Medir tais distorções nos permitirá calcular com precisão as distâncias de galáxias que estão a milhares de anos-luz de distância. Quanto à matéria escura, o romano investigará os fracos efeitos de lentes gravitacionais desse material bizarro e como as galáxias distantes são distorcidas em pequenos aglomerados de matéria escura. Usando o instrumento de campo amplo do romano, os cientistas terão o poder de medir e registrar tanto a matéria normal quanto a matéria escura das galáxias em centenas de milhões. Essas observações serão críticas para nos ajudar a entender como a matéria escura influenciou a criação e evolução de estrelas e galáxias em função do tempo cósmico. Se pudermos observar a formação de galáxias ocorrendo muito cedo em termos de história cósmica, podemos determinar se a matéria escura é de fato feita de partículas pesadas que se aglomeram rapidamente. Por outro lado, se essas partículas exibem um crescimento muito mais lento na aglomeração, isso pode significar que estruturas de grande escala no universo são estabelecidas por um longo período de tempo e, como tal, a matéria escura consiste em partículas de luz em movimento rápido com tão poderosas informações na palma de nossas mãos. Poderíamos finalmente reconstruir a história das galáxias e aglomerados influenciados pelo poder da matéria escura. Os cientistas também determinarão partículas viáveis aqui na Terra que poderiam ser usadas na criação de matéria escura. Quão incrível é isso! E no caso de exoplanetas, o romano irá implantar imagens de microlentes de séries temporais do coronógrafo para observar as estrelas na Via Láctea e reconstruir a distribuição de exoplanetas, especialmente massas semelhantes à Terra. Isso poderia potencialmente ser nossos habitats futuros. O instrumento coronográfico do romano também liderará missões futuras para detectar sinais de vida em exoplanetas que compartilham uma atmosfera semelhante à da Terra. O sistema coronógrafo também será capaz de visualizar planetas que compartilham semelhanças impressionantes com outros planetas. Em nosso sistema solar, poderíamos, pela primeira vez na área aeroespacial, a história registra as propriedades fotométricas de muitos Netunos, muitos Júpiteres e muitas Terras distribuídas por toda a nossa galáxia. De fato, a missão Kepler havia confirmado inicialmente que tais planetas são os mais amplamente distribuídos em nossa galáxia. A maioria das missões realizadas pelo romano se concentrará na astrofísica geral, que será realizada usando o instrumento de campo amplo. Isso permitirá que o romano realize principalmente imagens de campo amplo e espectroscopia para vários estudos. Ao que parece, o romano não estará em concorrência direta com o James Webb. Em vez disso, os dois instrumentos serão usados em conjunto para nos fornecer uma imagem mais vívida e concisa do universo.
Eles também podem nos fornecer um caminho mais claro para planetas que são planetas próximos que possuem uma atmosfera propícia à habitação humana. Está cansado de abrir a carteira todo final de mês e não ter mais dinheiro? Está cansado de não poder sair para uma viagem porque está sem grana? Que tal fazer uma renda extra no conforto da sua casa, trabalhando pouco e de uma maneira rápida? É só clicar no primeiro link da descrição. Esse método já mudou a vida de milhares de famílias.